Fala, meu querido aluno da Fagênios! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos da Matemática. E turma, nessa aula eu quero comentar com vocês a respeito do que a gente chama de divisão proporcional, tá? Você vai perceber que é um conteúdo muito tranquilo, é um conteúdo muito bacana de ser trabalhado. Não se preocupe, vai dar conta, beleza? Segue a gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Qualquer dúvida que tiver, manda pra gente lá. Olha só, turma, na divisão proporcional, você precisa lembrar de dois pontos importantes. Porque aqui nós estamos falando a respeito das relações entre as grandezas, tá? A primeira relação entre duas grandezas é quando nós chamamos de diretamente proporcional. Perfeito? O que é a ideia do diretamente proporcional? Se eu aumento um valor, o outro tende a acompanhar. Isso é um diretamente proporcional. Se eu diminuo um valor e o outro tende a diminuir porque eu abaixei o primeiro, diretamente proporcional. Vou te dar um exemplo. Na prática de uma regra de 3, digamos assim, se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas, eu tendo a ganhar mais. Vamos pensar de maneira ideal? Se eu diminuo a quantidade de animais na fazenda, eu diminuo a quantidade de ração que eu tenho que comprar, por exemplo. Isso é diretamente proporcional, tá? É você pensar no equilíbrio afetado em uma grandeza com a outra. Quando a gente traz para a matemática, você vai perceber que sempre ao ser dito diretamente proporcional, a minha divisão vai gerar uma constante de proporção. E eu não entendi. Como assim? Ó, o A e o B são as grandezas. Beleza? Não se preocupa com isso, porque o texto vai te dar. Mas o que você precisa lembrar é que se falar diretamente proporcional, eu preciso automaticamente me lembrar que é a divisão e não a multiplicação. Então, a divisão entre duas grandezas é igual a K. Esse K sempre será o mesmo, porque ele é o que a gente chama de constante de proporção. Constante de proporção. Caso você pegue algum enunciado que cite o inversamente proporcional. Turma, no inversamente proporcional, o que gera a constante de proporção é a multiplicação das grandezas. Eu vou te dar um exemplo prático, tá? Não se preocupe não, eu só preciso que você tenha isso aqui anotado. Porque aí, à medida que eu for fazendo, você vai acompanhando. Então, o K é a nossa constante de proporção. Observe que coisa interessante, ó. Vou colocar aqui dois exemplos para você enxergar a situação da divisão e a situação da multiplicação. Tranquilo? Turma, ó, 4 e 2. Tá vendo que é uma divisão. O A é 4, o B é 2. Essa divisão ela é igual a 2. Esse valor ele sempre terá que ser o mesmo. Porque lembra que isso aqui nós estamos falando a respeito de uma constante. Agora pensa comigo. Se eu dobrar...
se eu dobrar a primeira grandeza, ou seja, o que era 4 passa a ser 8. Mas eu preciso que a divisão continue sendo 2. Eu não posso chegar aqui e continuar com 2, porque aí eu não mantenho a constante. Se eu dobrei o primeiro, o segundo também tem que ficar dobrado, porque essa divisão ela passa a acompanhar o resultado da constante. Por isso que a divisão gera a constante de proporção. Tranquilo? Agora, bora pensar no contrário. 4 vezes 2, 8. Eu vou dobrar o primeiro. Então, o que era 4 passa a ser 8. Eu preciso que a constante, porque isso daqui, independente dos valores ali, sempre terá que ser o mesmo, porque é a nossa constante. Eu dobrei o primeiro resultado. Eu tenho que dobrar o segundo? Aí você vai falar, não, porque para manter o 8, o que era o segundo precisa ficar dividido pela metade. Então, eu aumentei um, mas na mesma proporção, eu diminuí o outro. Esse aqui é o detalhe, tá? Eu diminuí o outro e aí deu certo. Então, nessa situação, nós temos uma relação chamada inversamente proporcional. E nessa daqui, nós temos uma relação chamada diretamente proporcional. Tranquilo? Agora, como isso é aplicado em uma questão, é o que nós vamos ver agora. Olha que interessante, A quantia de R$ 288 deverá ser repartida de maneira diretamente proporcional aos números. Determine os valores após a divisão. Então, isso aqui a gente está no conteúdo realmente de divisão proporcional. Você percebe que você tem ali um problema de partilha e ele associa ao diretamente e ao inversamente. Quantas divisões eu vou fazer? 3. Tá vendo aqui? Mas eu não sei quanto que cada um vai receber, certo? Então, entenda o seguinte, Alguém vai receber X, alguém vai receber Y e alguém vai receber Z reais. Só que essa primeira quantia, ela não vai ser diretamente proporcional a 4. Então, a divisão de X por 4 gera a constante. Essa é a sacada. Alguém vai receber Y, só que Y é diretamente proporcional a 6. Mas essa divisão me gera a constante de proporção. Alguém vai receber Z reais, só que o Z é diretamente proporcional a 8. Então essa divisão gera a constante de proporção. Perfeito? Turma, pensa de maneira algébrica. Eu posso, matematicamente, passar o 4, o 6 e o 8, que estão dividindo as variáveis para o outro lado multiplicando. Pode, você sempre aprendeu a vida toda que o que divide passa multiplicando. Então, eu posso dizer que x é 4 vezes a constante de proporção. Eu posso dizer que y é 6 vezes a constante de proporção. E eu posso dizer que z é 8 vezes a constante de proporção. Onde que eu quero chegar? A quantia total, ela não é R$ 288. Só que, turma, para chegar em 288,
eu não tenho que somar x mais y mais z? Só que essa soma, você para perceber que o x agora está em função de k. Então, eu posso chegar aqui e colocar assim, ó, 4k. O y, 6k. E o z, 8k. Aqui sim é igual a 288. Percebe que você saiu de uma equação de 3 variáveis para uma equação de uma única variável, que é a constante de proporção. Quando você faz essa soma, isso aqui vai dar 18k. 18k é igual a 288. Perfeito. Vamos realizar essa divisão aqui, ó. 288 dividido por 18 dá 16. Então, o meu k, ele vale 16. Ué, Ian, e agora? Lembra que a gente colocou o x, o y e o z tudo em função de k? Então, eu posso chegar aqui e dizer que x é igual a 4 vezes 16. X é igual a 64. O y é igual a 6 vezes k. Mas eu sei que o k é 16. 96. Z não é 8k? O k não é 16? Olha como é que ficou fácil. 128. Agora eu consegui descobrir os valores de x, de y e de z. Resposta correta, letra A. Beleza? Isso é uma divisão proporcional. Bora para mais uma questão. Ó. Um pai resolveu dividir sua fortuna entre 3 sobrinhas, de modo que a divisão fosse diretamente proporcional. Logo, você vai lembrar que é a divisão que gera a constante. Se fosse inversamente, é a multiplicação que gera a constante. Aí, nesse processo do inverso, porque tem gente que me pergunta, e se fosse inversamente? Provavelmente ficaria assim, ó, o k sobre algum valor. Então, quando você montasse aquela equação final, você não teria 4k mais não sei o que, não sei o que. Seria uma soma, só que de frações. Perfeito? É bem tranquilo. A divisão é diretamente proporcional às idades. As moças tinham isso aqui. E a quantia a ser dividida era de 55 milhões. Beleza. Vamos pensar assim, ó. A moça 1x, ela recebeu de maneira diretamente proporcional a 16. Logo, isso aqui tem que ser igual a k. X é igual a 16k. Concorda que vai ficar a mesma coisa para y e para z? Então, ó, y é igual a 18k, z é igual a 21k. Se eu somo x mais y mais z, essa soma aqui tem que dar quanto? 55 milhões. Então, eu vou somar, ó, 16k mais 18k mais 21k tem que dar 55 milhões. Beleza? Turma, quando você soma ali, você vai perceber que vai dar, ó, 39, 49, 55. 55k. 55k. 55k tem que ser igual
a 55 milhões. Como que eu descubro K? Passando os 55 dividindo. Ué, então o K dá 1 milhão? Dá. E esse 1 milhão é a nossa constante. Turma, substitui 1 milhão aqui. Não dá 16 milhões? Substitui 1 milhão aqui. Não dá 18 milhões? Substitui 1 milhão aqui. 21 milhões. Essas são as quantias que cada moça vai receber. Resposta correta, letra A. 16 milhões, 18 milhões, 21 milhões. Pratique. Vamos supor que fosse inversamente. Ficaria assim, ó. K sobre 18 mais K sobre 21. Ian, eu teria que fazer um MMC? Teria. Depois, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima com todo mundo. E aqui estaria igual a 55 milhões. Show de bola? Então, assim, ou cai nessa forma direto, ou você cai numa soma de fração. Não muda, não. É sempre o mesmo padrão. Qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente lá, @professor Ian Ribeiro. Tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fui!